Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e dando continuidade à nossa série Trindade é Bíblica, estamos hoje aí pretendo que seja o último vídeo da série. Falaremos um pouco sobre a tradução Novo Mundo, que é a tradução utilizada pelos nossos irmãos testemunhos de Jeová. Antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de fazer algumas observações. No entanto, o vídeo pode ficar com um tom de crítica, mas não é esse o sentido do vídeo. O sentido é convidar todos a estudarem mais a palavra de Deus, a ter interesse, buscar fontes dentro da nossa denominação e fora também, para entendermos a posição contrária, pois não tem como eu falar que uma determinada religião é errada ou tem preceitos errados se eu não a conheço, né? Não tem como. E o que eu gostaria de dizer hoje é que, primeiro, eu gostaria de fazer um elogio aos irmãos testemunhos de Jeová. Dentre todos os cristãos, não sei se podemos denominá-los cristãos, mas dentre todos os cristãos, os irmãos testemunhos de Jeová, dentre adventistas, presbiteriano, assembleiano, católico, dentre todos, eles são o que têm mais empenho, dedicação e amor pela evangelização. Acho muito bonito, né? Muito lindo e louvável o processo de evangelização que eles têm, né? E o que mais me chama a atenção é que todos os testemunhos de Jeová, não têm vergonha nenhuma de demonstrar a sua fé, a sua crença, a sua religião. Hoje, existe vários cristãos que têm vergonha de demonstrar que é cristão, têm vergonha de saudar o irmão com a paz do Senhor Jesus. Eu mesmo estou ali em um novo emprego, tem aproximadamente 1 ano que eu estou nesse emprego. Esses dias agora que eu vim descobrir que um amigo lá é cristão, é crente, porque não demonstra, não revela, não sei se é vergonha de demonstrar que é cristão. E se nós não falarmos de Cristo, quem falará? Os ateus que não será, né, meus irmãos? Se nós não falarmos de Cristo, ninguém falará. Temos que pregar o Evangelho, falar de Cristo, pregar aos 4 ventos a palavra de Cristo. E como diz 1 Pedro 3,15, né? Quando alguém nos pedir a razão de nossa fé, que estejamos prontos a responder a razão de nossa fé. Mas vamos entrar no tema. O tema de hoje, meus irmãos, falando sobre a Bíblia Tradução Novo Mundo. Os irmãos testemunhos de Jeová, até 1950, eles utilizavam a versão King James, a Bíblia King James, lá nos Estados Unidos. Aí eles começaram a traduzir os originais com a ideia de terem uma Bíblia assim, uma versão mais fácil de compreensão, uma linguagem mais fácil, mais dinâmica e mais confiável. Aí eles começaram traduzindo o Novo Testamento e posteriormente o Antigo Testamento. Em 1961, eles concluíram a primeira obra em inglês. Ela chegou para a gente aqui em 1967. Essa aqui, 1967. Tradução Novo Mundo, 1967. Não sei se a câmera vai pegar. 1967. Aí, posteriormente, eles fizeram a segunda edição da sua Bíblia, em inglês 1984, chegou pra gente aqui 1986. Ela é capa preta, até tá difícil de ler, que apagou as escritinhas, mas aqui acho que vai dar para os irmãos verem aí. 1986 aqui. E por fim, em 2013, eles concluíram a sua última obra, que chegou pra gente aqui em 2015, que é essa a que eu mostrei no início. Até é uma Bíblia muito boa, ela tem alguns estudos no fim, tem umas notinhas falando sobre as moedas, medidas, pesos, aqui as medidas, curva do longo, curva do curto. É uma Bíblia muito boa, tem umas referências, tem notas de rodapé. É uma Bíblia, aparentemente o princípio dela foi um princípio muito bom, seria uma Bíblia muito boa
Só que temos um pequeno problema com essa tradução. Eles fizeram a Bíblia uma tradução mais literal, mais dinâmica, né? Uma tradução mais fácil de se entender. Eu prefiro particularmente traduções mais literais. As traduções literais preocupam mais com o texto original, com o texto de origem. E as traduções dinâmicas preocupam mais com o idioma que vai receber a Bíblia. No caso, a tradução dinâmica para o português preocupa mais com a linguagem no português, não tanto com o grego. E a tradução literal preocupa mais com o grego. Eu gosto mais das traduções literais. Eles, fazendo essa tradução, ficou até um material muito bom. Alguns textos que falarei posteriormente que vêm geralmente entre colchetes, igual o fim do Pai Nosso, ali da oração do Pai Nosso, teu é o poder, a glória e o reino. Aquele pedacinho vem em colchetes. Geralmente, algumas partes que vêm em colchetes são partes que não são encontradas em todos os manuscritos. Ou talvez é encontrado em manuscritos mais novos, ou em manuscritos de uma determinada região. Por isso, vem entre colchetes e geralmente tem uma notinha de rodapé indicando. Eles, se não me engano, eles utilizaram a versão Nestle Aland 26 ou 27 para essa tradução. Eles eliminaram esse pedacinho do Pai Nosso, o fim longo de Marcos, entre outros pedaços que são textos duvidosos. Mas isso não implica em nada, em nenhuma doutrina, mas aparentemente bacana. Tinha tudo para ser uma tradução super confiável. Só que eles, aos poucos, por não acreditarem na Trindade, foram forçando a tradução até chegarem num ponto que a própria tradução nega a Trindade. Por que eu digo isso? Vamos começar com o primeiro texto, Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. Só um minuto, meus amados irmãos. Veja bem, Colossenses 1,16 diz assim: pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Esse outras não existe no original. Todas as outras coisas. No entanto, se pegarmos essa tradução, que é a primeira deles aqui em língua portuguesa, é interessante que aqui eles colocaram todas as outras, a palavrinha outras veio entre colchetes, indicando que no caso que não tem em todos os manuscritos, mas essa outras não tem em manuscrito nenhum. Aí eles colocaram entre colchetes nessa primeira versão, a versão 67, e na última versão já agora, já veio direto, todas as outras coisas. Essa palavrinha outras não existe. E uma coisa que eu gosto de enfatizar, até quero fazer um teste aqui com vocês, só para tentar fixar em suas mentes isso. Olha só, um teste. Uma pessoa que vai traduzir o grego, vai traduzir do grego para o português, fazer uma tradução, ele tem que ser um especialista em grego e com certeza uma pessoa que tem uma leitura, um entendimento, uma percepção muito acima das nossas. Mas veja que interessante o teste aqui. Veja só aqui, ó. Todas as coisas. Letrinha feia, né? A letrinha minha. Todas as coisas. Agora, olha só. Você que não entende, que não é mestre em português, não é formado em português, talvez seja, mas todas as coisas. Olha a diferença agora. Todas as outras coisas. Tá vendo? Todas as outras. Fácil de identificar uma palavra outras no meio do texto. Todas as coisas, todas as outras coisas. É fácil de identificar. Eu pergunto, será que uma pessoa que fez a tradução não conseguiu identificar na primeira vez que essa palavrinha, que não existia essa palavrinha, só na terceira edição que eles vieram a perceber que não existia essa palavrinha? O que me leva a crer que essa palavrinha foi uma adulteração, uma interpolação, foi colocada ali para tentar dar sentido ao texto ou tirar o sentido de que Cristo criou todas as coisas, porque se ele criou todas as outras coisas, ele foi criado e criou todas as outras coisas. Por isso ele não é o criador de todas as coisas, ele é o criador de todas as outras. Primeiro ele foi criado, depois ele é o criador das outras coisas. Entende? Isso é uma dificuldade que temos. Outro texto, Romanos 9,5. Romanos 9,5 diz assim. Romanos 9,5. Esse texto, até vou ler aqui na Bíblia, na minha versão, João Ferreira de Almeida. Só um minuto, meus irmãos, porque aqui é tudo no improviso. Romanos
9:5. Romanos 9:5 diz assim: deles, dos judeus, né? Deles são os patriarcas, deles descendeu Cristo segundo a carne, a qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. Na tradução deles ficou dessa forma. Veja. A eles pertencem os patriarcas, e deles descendeu Cristo segundo a carne. Deus que está sobre tudo seja louvado para sempre. Amém. Nada a ver com o texto original. Fugiu totalmente do sentido do texto original. Depois eu vou fazer uma dica de alguns livros para você mesmo fazer essa pesquisa em casa e entender o que eu estou falando aqui. Não achar que é eu que estou colocando isso na sua cabeça ou inventando isso. Mas vamos lá. Romanos 9:5, que é um texto que fala claramente que Cristo é Deus, aqui está com diferença. Está, entre aspas, adulterado, está forçando o texto. Mais um texto, né? João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 24. Iremos olhar aqui na minha tradução também. Versículo 24 diz assim: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Nas nossas Bíblias existe eu sou em maiúsculo, que é a tradução do tetragrama sagrado. Que Cristo aqui está no grego, né? Ego, rei, mi, mas quando Cristo diz isso, ele evoca seu caráter divino. Aí é traduzido em tudo em maiúsculo. Eu sou com 6 letras em maiúsculo. Remetendo a mente do leitor para Gênesis 3,14, que é quando Deus apareceu na sarça ardente para Moisés e disse: eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós outros. É o que digo quando eu for ter com os filhos de Israel: quem me enviou a vós? Eu sou, me enviou a vós. Aqui é Cristo remetendo o seu caráter divino, que eles traduzem pela palavra Jeová. Mas vamos lá, aqui está: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Temos que crer que Cristo é divino, senão morreremos nos nossos pecados. Na tradução deles ficaram assim: e por isso que eu lhe disse, vocês morrerão nos seus pecados, pois se vocês não acreditarem em quem eu sou, morrerão nos seus pecados. Tem uma diferença, uma larga diferença e um hiato, um gap gigantesco aí, um abismo entre a conjunção que e quem, que é o pronome indefinido, né, meus irmãos? É enorme a diferença entre que, se não creres que eu sou, e quem eu sou. É muito diferente, né? Aqui vamos lá, no versículo 28. 28 diz assim na minha Bíblia: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Sabereis que eu sou, novamente, ele evocando seu caráter divino. Aqui diz assim: então Jesus disse: depois que vocês tiverem erguido o Filho do Homem, então sabereis que eu sou ele. Que eu sou ele, que eu sou o Filho, não tem nem ele. Esse outro pronome aqui da terceira pessoa, que é terceira pessoa do singular ele, não existe isso aqui, né? Que no caso seria autós, não tem, foi acrescentado. Outro, no mesmo capítulo aqui, João 8, esse foi João 8:31, João 8:58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Remetendo a mente para Êxodo 3:14. Na deles está assim: Jesus lhe disse: digo-lhes com toda a certeza, antes de Abraão vir à existência, eu já existia. Eu já existia. Interessante, modificou o sentido do texto, só que a continuação do versículo deixa claro, olha só. Assim apanharam pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Os judeus que estavam ouvindo essa fala de Cristo entenderam que Cristo estava dizendo que ele era Deus. Por isso eles pegaram pedra para atirar em Cristo, pois a única forma de condenação que os judeus podiam acusar o outro era de blasfêmia contra Deus, querer ser igual a Deus. Você vê que na narração, que no contexto, eles entenderam que Cristo estava falando que ele era Deus. Porque eles pegaram pedras para tirar em Cristo. Aqui eles modificaram tanto que ficou que vocês saberiam que eu já existia. Está diferente do texto original. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, vindicando seu caráter divino. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Entendeu? O contexto diz o que Cristo queria dizer. Eles entenderam que queriam até apedrejar a Cristo. Essa é mais um. Outro texto que é muito claro
Vamos lá, eu até ia fazer outra parte dessa de reflexão aqui, mas faltou. Diz assim, Atos 20, 28. Nas nossas Bíblias diz assim, preste atenção a si mesmo e a todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos designou como superintendentes da congregação de Deus, que ele comprou com o sangue de seu próprio Filho. No original tá, a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Quem que derramou o sangue? Cristo. Então fala que Cristo é Deus. E aqui eles acrescentaram a palavra Filho. A igreja que Deus comprou com o sangue do seu próprio Filho. Mas aqui no original está com o seu próprio sangue. É igual eu fiz aquele teste. Imagina o texto. Com o seu próprio sangue, com o sangue do seu filho. A palavra filho é muito fácil, muito fácil de ser identificada no texto original. Qualquer um, eu que não tenho vagas lembranças do conhecimento de grego, consigo identificá-la. Um camarada que faz uma tradução, que conhece do grego, não vai identificar. Mostra mais uma vez que isso aqui foi forçou o texto, né, meus irmãos, para poder adequar a sua crença. Atos 20, 28, foi esse que eu acabei de ler. E mais um texto para finalizarmos, meus amados irmãos, é o texto de Hebreus 1,6. Esse texto aqui é complicado, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui antes de fazer esse vídeo, que dá um trabalhão danado fazer esse vídeo. Talvez você ache que o vídeo ficou ruim, mas dá trabalho. Eu pesquisei 20 ocorrências da palavra que foi traduzida por adorar, adoração no Novo Testamento. Das 20, nessa Bíblia, todas as 20 foi traduzida como adorar, adorão, adorá-lo, adoração, como adoração. Somente aqui ela foi traduzida diferente. E eu irei ler o texto. Diz assim, Hebreus 1,6. Hebreus 1,6 diz assim, que todos os anjos de Deus o adorem, adorem a Cristo. Aqui ficou assim, que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Eles pegaram a palavrinha que significa adoração e traduziram por lhe prestem homenagem. E puseram uma notinha de rodapé aqui embaixo. Se curvem diante dele, para dar um quebrado no sentido, se curvem diante dele. Lhe prestem homenagem, meus irmãos, para não colocar o adorem, que todos os anjos do Senhor o adorem, adorar a Cristo. Isso aqui é forçar a barra. E o interessante disso, que eu falo, que às vezes assim, o que me dá propriedade para falar que isso é adulteração, que nessa Bíblia, que é a mais antiga, não sei se os irmãos conseguirão ver, que a letrinha dela é muito pequenininha, né? Tá, até eu grifei de vermelho, olha só, aqui de vermelhinho, pôr o dedo aqui de vermelhinho, olha só. Aqui, ó, o adorem. Se você tiver uma Bíblia dessa aí na sua casa, você que é um irmão do Testemunho de Jeová, confira. Em Hebreus 1,6, na versão 67, está que todos os anjos do Senhor o adorem. Na versão 2015 está, lhe prestem homenagem. E essa palavra aqui é a mesma palavra que aparece lá em Lucas 4:8, se não me engano, é só a Deus adorarás. Nas outras ocorrências dessa palavra, como eu disse no Novo Testamento, foi traduzido como adorar. Aqui foi traduzido como prestar homenagem. E o que eu digo, repetindo, que é forçar a barra, é que aqui está no sentido de o adorem, e já na nova lhe presta homenagem, forçou para adequar a doutrina. Entendeu? Será que na primeira vez que foram traduzir, eles não viram que colocaram ali, lhe prestem homenagem, só agora que eles vieram a entender isso, meus irmãos? Isso é forçar a barra. Do meu ponto de vista, isso é forçar a barra. Outro texto, e finalizando, antes de falar desse último texto, João 1, eu quero fazer também um lembrete, que é interessante de lembrarmos disso. Eles vertem o tetragrama sagrado Yod Re Vav Re, que é YHWH, que é a transliteração do nome de Deus, que eles traduzem por Jeová, as Bíblias católicas antigas traduzem por Javé, mas ninguém sabe a pronúncia certa. Os hebreus, quando iam recitar o nome de Deus nas sinagogas, diziam Adonai, igual aquela passagem lá da número 6:22, Evarei Adonai, Adonai, ali aparece o tetragrama sagrado, que, perdão Senhor, os estudiosos tentam aproximar que ficam mais ou menos Yahweh, que é o nome de Deus, Yahweh, não é Jeová. Jeová foi Pietro Galardino, um italiano
ali em 1500 alguma coisa, pegou o tetragrama sagrado e pegou a vocalização da palavra Adonai. Aí pegou o tetragrama sagrado, vocalizou ele com as vogais do tetragrama, que é os pontos maçoréticos da palavra Adonai, que fez essa transliteração que ficou um pouco errônea, que deu a transliteração Jeová, mas isso não é o nome certo de Deus. Aí, meus irmãos, esse nome Jeová, no Novo Testamento, o tetragrama sagrado não aparece nenhuma vez no Novo Testamento. Os autores inspirados colocaram a palavra Senhor, Kyrion, Senhor. Nenhuma vez apareceu a palavra, o tetragrama sagrado, o ego, rei, mi, significando o tetragrama sagrado, a não ser nessas passagens de Cristo. Eles pegaram, verteram todas as palavras Kyrion, todas em Jeová. No entanto, a Bíblia deles, no Novo Testamento, aparece a palavra Jeová 237 vezes. E no Novo Testamento não aparece nenhuma vez o tetragrama sagrado. Eles acrescentaram 237 vezes a palavra Jeová no Novo Testamento, sendo que a mesma não aparece no Novo Testamento. Só aí já vemos que essa tradução ficou um pouco sem confiança, né, meus irmãos? Eu vejo que não dá para confiar, porque a palavra não apareceu na versão 237 vezes. Mas vamos lá, dando sequência. O último texto agora, que é o texto que iremos ver, que é João 1:1, que é um texto que é muito discutido entre os que tentam negar a Trindade. Esse texto diz assim, a tradução deles, eles verteram a palavra logos, que significa, a tradução é palavra mesmo, logos traduzindo palavra. Nas nossas Bíblias vem verbo porque o agente ativo da Trindade, que é Cristo, quem pratica a ação, no caso, é o verbo. Então, o agente ativo, que é Cristo, que é o Logos, eles verteram como verbo. Não sei se os irmãos conseguem entender. Aí aqui fica assim, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Eles colocaram um aqui, que não existe. Aí, o que acontece? Tanto faz, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, até o certo é palavra, mas no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Ainda contra até o texto lá de Isaías 43:10, onde eles tiraram o nome deles, né? Sede minhas testemunhas, eu sou o único Deus, antes de mim nenhum se fez, depois de mim nenhum haverá. De acordo com essa ideia aqui, eles estão oferecendo um biteísmo, que é adorar dois deuses, Deus Pai e Jesus Cristo sendo um semideus, um outro Deus, entendeu? Indo contra o texto de Isaías 43:10. E aqui eles colocaram esse um. O que eu digo novamente? Nessa tradução, que é a primeira tradução, nesse texto de João 1:1 está, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, porém Deus com letra minúscula, que eles, como diz um amigo meu que eu tenho, Bruno, eles traduzem Espírito Santo com letra minúscula, Jesus se referindo a ele, Deus com letra minúscula, e diabo com letra maiúscula. Interessante. Aí aqui eles traduziram na antiga, era Deus com letra minúscula, mas não tinha esse um não. Na nova agora já tem um, a palavra era um Deus, ignorando completamente o texto. Aqui é um período misto, esse período aqui em grego aqui. E ao traduzir, eles estão ignorando uma regra rudimentar da tradução grega, que essa construção aqui no grego, o sujeito geralmente vem marcado pelo artigo, né, ro no caso aqui, rologos, e aqui está numa construção, numa oração predicativa, entendeu? Era Deus, não um Deus. E mais uma vez, fazendo um teste aqui, o caso é diferente, é a oração predicativa, mas veja bem, olha, era Deus e, novamente, era um Deus, tá vendo? Era um Deus e era Deus, tá vendo? É muito fácil de entender, uma pessoa que entende da língua, ele tem capacidade para identificar isso. Esse texto aqui não suporta a tradução um Deus, entendeu? Esse texto aqui a palavra ou o verbo era Deus, predicativa, entendeu? Um período misto. E eles estão ignorando essa regrinha rudimentar do grego, o sujeito vem grafado, marcado com um artigo, estão ignorando isso e alguns tentam traduzir diferente, mas não tem. A pessoa que tenta negar a Trindade, eles tentam mexer nesse texto. Por quê? É o que eu falei nos vídeos anteriores. Como que fica? Era Deus
e estava com Deus. Não tem como entendermos isso, a nossa mente humana não consegue entender. Ser Deus e estar com Deus, não tem como entender isso. A Bíblia fala que só existe um Deus, mas fala que Cristo era Deus e que estava com Deus, e que o Espírito Santo é Deus. Então, só existe um Deus, mas o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Pai é Deus. Três, a melhor forma e única forma de entender sem ficar louco é a forma de trindade, entendeu? É a única forma de entender. Se a pessoa quiser negar a trindade na Bíblia, ele vai encontrar várias contradições e vai ficar difícil de entender, igual no caso aqui, oferecendo dois deuses. A Bíblia fala que só existe um Deus, entendeu? Que antes nenhum se formou, depois nenhum haverá, não tem como entender. Esse aqui ficou muito difícil, essa forçou muito. E o que eu digo, na primeira tradução não tem esse um. Na última agora, que é a terceira tradução aqui em português, já existe esse um Deus. E uma coisa, meus irmãos, antes de falarmos aqui, como eu cheguei nessas conclusões, você pode fazer isso em casa. Aqui é um dicionário, aqui é o Novo Testamento, né, que é o Novo Testamento em grego. Qualquer um pode comprar na internet aí o Novo Testamento em grego e conferindo as palavras. Tem esse aqui também que vende aqui, que é a Bíblia Antigo e Novo Testamento, o Novo Testamento em grego e o Antigo em hebraico, que é pela editora trinitariana. Tem esse dicionário aqui, um dicionário mais simples, até baratinho de grego, é um dicionário de grego. Tem o léxico de grego, que a pessoa pode conferir, que foi o que eu fiz, conferir a palavra lá de Lucas 10 com Hebreus 1,6, que é o léxico de grego, que é montado aqui as palavras gregas. Uma gramática boa de grego, aqui Daniel B. Wallace, que é uma gramática boa de grego. E se a pessoa quiser não perder muito tempo e tiver um pouco de dificuldade em grego, pode comprar um Novo Testamento interlinear, grego-português. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é ótimo, esse Novo Testamento. Você que é um irmão do Testemunho de Jeová, faça o estudo por você mesmo. Pegue, tire suas dúvidas, tente chegar às conclusões. Não precisa acreditar no que eu digo, no que eu falo, não. Estude você. Porque às vezes alguns irmãos do Testemunho de Jeová que converteram ou abandonaram a igreja dizem que eles são instruídos a não estudarem, segundo eles, materiais apóstatas. Material da minha igreja, de outra igreja que não seja deles, é considerado material apóstata. Aí a pessoa nunca vai entender a verdade. Não precise, digo de novo, confiar em mim. Admiro muito vocês, mas a verdade tem que chegar a todos. E essa tradução eu não aconselho. Tinha tudo para ser uma melhor tradução que teríamos hoje, mas eu não aconselho essa tradução Novo Mundo para ninguém, por esses problemas que falamos hoje. E sobre a questão ali de o fim do Pai Nosso, o final longo de Marcos, se você quiser entender um pouco sobre crítica textual, eu indico alguns livros. Esse livro aqui, de Norman Geisler, que é falando sobre um pouco de crítica textual, como se deu a transmissão, a tradução, a confecção da Bíblia. Temos outro aqui de F.F. Bruce, que é o Cânon das Escrituras, que também é um livro magnífico. Temos aqui do Wilson Paroski, que esse sim é adventista. Ele é um camarada especialista em crítica textual, doutor Wilson Paroski. Temos aqui Emanuel Toff, que hoje eu acredito que é o vivo especialista em crítica textual da Bíblia Hebraica. Esse aqui é da Bíblia Hebraica, o Wilson Paroski é do Novo Testamento, né? E temos aqui também o Novo Testamento, falando de manuscritos, de transmissão, tudo. O texto do Novo Testamento. Esses materiais aqui você pode entender sobre essas diferenças, que às vezes você vê gente falando que a Bíblia tem não sei quantos erros, mas um exemplo. Um pronome, um VAV conjuntivo, um I que falta, às vezes aparece disse na outra, tá aí falou. Isso é considerado como um erro. Aqui fica bem claro e explica que você pode confiar nos textos que temos hoje. Entendeu? Pode confiar nos textos. É bom que você tenha mais de uma tradução para ler em uma e em outra e tirar as dúvidas, porque nenhuma tradução consegue oferecer aquilo que o texto original oferece. Mas podemos confiar nas traduções que temos hoje. E se você quiser ficar fera em crítica textual e entender, eu indico a vocês o canal do meu amigo e irmão Adolfo Euclair. Ele é especialista em crítica textual e em grego. Ele tem um jeitão assim ele é meio, como eu posso dizer, avacalhadão. Eu gosto demais do canal dele, dou muita risada do canal dele, ele brinca muito e ele é um cara assim, não é aquele cara sério, posudão, não, ele é tranquilão, cara novo, muito bom de assistir o canal dele. Eu vou tentar deixar um link na descrição desse vídeo do canal dele. Ele fala de vários assuntos, fala de política, fala de várias coisas, de comunismo, mas ele é especialista em crítica textual. Aí se vocês pesquisarem lá nos vídeos dele, vocês encontrarão vários vídeos sobre crítica textual. É um canal muito bom, indico a vocês. E no mais, meus irmãos, eu digo
a vocês que estudem por vocês mesmos, cheguem às suas conclusões, comprem algum desses materiais ou até outros e não acredite no que eu falo, mas estude porque às vezes a gente se ficarmos, né, ligados muito à denominação, igual o pessoal que é um pessoal louvável, um pessoal que tem amor pela palavra, pela evangelização, por tudo, como os irmãos Testemunho de Jeová, mas eles ficam presos aos materiais da Watchtower, né, a torre de vigília, e não estudam outros materiais, usam até a Bíblia que eles usam, é a Bíblia fabricada pela torre de vigília. Não tem como eles chegarem a outra conclusão, a não ser as conclusões que a própria igreja os oferece. Entendeu? Isso é... Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero você, meu irmão Testemunho de Jeová, que veja esse vídeo, que estude, não confie em mim, não precisa confiar em nada que eu disse, mas estude, tente tirar as suas próprias conclusões. E tenha bons estudos, meus irmãos, e que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre cada um de vós.